Estamos aqui no RJ+, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e nós vamos continuar uma conversa que já foi aberta sobre o G20 e todo esse movimento que envolve o G20, o C20, o P20 e o B20. Estamos hoje aqui com o senhor Paulo Ferrão, que é o Deputy Chair da missão da Comissão Europeia para as cidades climaticamente neutras e inteligentes e professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Muito bem-vindo. Muito obrigado. E com Paulo Protásio, que é o responsável pelo projeto 2030 do Governo do Estado, mais uma vez aqui conosco, explicou bastante para a gente da primeira vez esse universo do G20 e as consequências dele, e com Gabriel Cropes, que é o presidente do Conselho de Energia aqui da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e nós vamos falar sobre cidades inteligentes, e eu entendo que a inteligência passa por toda essa questão da descarbonização, né, Paulo? Conta pra gente um pouquinho do que é essa missão, como é que as cidades estão sendo olhadas, qual é esse novo prisma, ou se há um novo prisma. Ora bem, eu acho que vou começar com um desafio e dizer não há um novo prisma, há uma revolução em curso. Portanto, eu quanto mais perto dá. Sinto-me feliz e orgulhoso por a Europa ter decidido envolver-se numa questão política que assume como a sua primeira prioridade política, que é de tornar-se num continente climaticamente neutro até 2050. Para dizer isto é importante dizer o seguinte: hoje dependemos no mundo, a sociedade depende no mundo cerca de 80% do petróleo para as suas necessidades energéticas. O que estamos a dizer é que daqui até 2050 a Europa vai depender zero. Portanto, é de facto a maior revolução em curso desde a Revolução Industrial. E isso tem naturalmente imensas implicações. E tem imensas implicações para o cidadão, mas também, obviamente, aqui a cidade tem um papel fundamental. Podia-se perguntar porquê as cidades? Bom, a resposta também é simples. As cidades ocupam no mundo 3% da área do mundo, mas representam 72% das emissões. Portanto, se nós de facto quisermos ser bem-sucedidos neste esforço de descarbonizar, no esforço da transição energética, pois bem, ele terá que ser ganho nas cidades. E é por isso que a Comissão lançou uma missão, e este Mission Board a que eu pertenço são 15 pessoas que a Comissão Europeia selecionou para desenhar a missão e depois para a acompanhar. Ora bem, esta questão das cidades na Europa foi desenhada por nós, nessa missão, como lançando um desafio às cidades europeias que quisessem não só ser climaticamente neutras, podemos aqui dizer net zero, é um bocadinho mais simples, em termos de energia, em 2050, mas acelerar para 2030. E aqui entre nós, não é o caso de dizer que ninguém nos ouve, porque com certeza aqui haverá pessoas a ouvir-nos, na missão ficámos um pouco apreensivos, será que vai alguém concorrer? Será que vamos ter concorrentes? E a Comissão Europeia, o que tínhamos sugerido era que apoiasse 100 cidades nesta transição. E, na verdade, concorreram mais de 350. Foi um grande sucesso. E selecionaram 100 cidades que hoje estão a desenvolver os seus contratos climáticos da cidade, que se compõem de 3 fases. Portanto, a primeira é quantificar as suas emissões. A segunda é desenhar um plano de ações concretas, não é? E de investimentos para chegar à neutralidade carbónica. E depois, um plano de investimentos. E isto é, de facto, uma revolução. E foi esta revolução que eu tive o gosto desta semana estar aqui a partilhar no Rio de Janeiro, onde passei a semana lecionando um curso de futuros, nos futuros da cidade e os futuros da energia, e que de facto tem sido um privilégio e uma grande satisfação. E eu acredito, como protagonistas como o Paulo Protásio, a Ana Célia Castro, da Prefeitura, do Governo, acredito muito que estamos aqui a construir a base para uma parceria e que de facto possamos alavancar cidades como o Rio de Janeiro para embarcar neste importantíssimo desafio. Legal. Qual a importância da cidade do Rio de Janeiro, na sua visão, para além de sediar o G20?
Bom, eu queria dizer uma coisa. Tenho o Rio de Janeiro na maior acessão e por uma razão muito simples. Eu, quando começo dando as minhas aulas de sustentabilidade, começo sempre pelo Rio de Janeiro, porque foi aqui que em 1992 começou este movimento maravilhoso da sustentabilidade e é sempre a primeira coisa que eu digo aos meus alunos. Portanto, eu não via uma cidade qualquer. Portanto, via uma cidade que, no fundo, protagonizou este movimento que marca de forma indelével todo o percurso que temos vindo a assistir e que eu acho que agora, bem, a União Europeia está a tentar acelerar e eu quero crer que vamos voltar a ter o Brasil e o Rio de Janeiro juntos, connosco, para de facto protagonizar este enormíssimo desafio geracional e civilizacional. Portanto, eu creio que não há alternativa. Temos que ir com calma, é verdade. Com calma não, temos que ir com pressa, com os pés no chão. Portanto, de forma segura, né? De forma segura, é verdade. E temos que ter em conta, portanto, aqui neste curso, o que eu partilhei com as pessoas que estavam no curso, e é que foi a experiência europeia, o que estamos a fazer, muito ciente de que, obviamente, o que se fizer aqui tem que se fazer à maneira do Rio, tem que se fazer com protagonistas do Rio. E o que temos que fazer, na minha opinião, é aproximar estes dois povos que são irmãos, portanto, Portugal e o Brasil, e, de facto, juntos voltarmos a trabalhar em conjunto, mas é só isto. Portanto, a trabalhar em conjunto, a partilhar experiências, partilhar conhecimentos, dar a mão para ir para a frente. Mas, evidentemente, têm que ser os protagonistas locais e, portanto, com certeza, a Associação Comercial, porque há aqui uma coisa muito importante. Este movimento das cidades, este movimento da transição energética, ele tem que ser, em primeira instância, criador de oportunidades. Porque se não for criador de oportunidade e de negócio, ele não vai acontecer. Isto é muito importante. Agora, qual é a oportunidade? Perguntarão. A oportunidade é, por exemplo, na Europa, isto ter sido assumido como uma política. E, portanto, há todo um conjunto de iniciativas legislativas, um conjunto de incentivos que, por via desta prioridade, estão alinhados. E eu acho que essa é uma boa experiência que estamos a partilhar aqui no Rio de Janeiro e eu acho que é isto que depois vai fazer a diferença. Mas, de facto, há aqui duas coisas que se podem dizer a este respeito. Uma é a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, como a idade da pedra não acabou por falta de pedras, portanto continua a haver pedras e não estamos em idade da pedra. Mas outra também é que, de facto, este movimento só se vai dar se as pessoas sentirem uma oportunidade. Eu depois, se calhar, se achar interessante mais para a frente, podemos discutir isto. O que eu acho que a grande mudança que se está a verificar na área da energia vai ser, obviamente, a penetração das energias renováveis. E com a penetração da energia renovável, nós vamos ter duas grandes componentes, uma eólica, que tem alguma dimensão, mas depois vamos ter a solar. A solar está nas nossas casas. Portanto, cada indivíduo passa a ser, de alguma maneira, um empresário energético. Esteja ele num bairro, esteja ele numa casa, esteja ele numa comunidade e, portanto, isto democratiza, de alguma maneira, o negócio da energia, não é? E, por isso, eu acho que temos que saber tirar partido disto. Vão criar novos modelos de negócios, estão a surgir imensas startups fazendo uso de novas formas de transacionar, de vender, de armazenar energia, ligando isto, por exemplo, a toda a dinâmica também da eletrificação dos automóveis, etc. Portanto, está aqui um mundo que é realmente uma revolução, mas o que eu queria dizer numa associação comercial é uma revolução para criar negócio também. Portanto, é esta a oportunidade que a Europa seguramente vê de voltar a ter algum papel no mundo da energia, onde está muito secundarizada, como é evidente, não é? E a voltar a pôr o cidadão no centro e a usar, de facto, esta transição energética como um fator de modernização, um fator de aperfeiçoamento social, atrevo-me a dizer, e, no fundo, a interessar cada vez mais o cidadão por causas comuns, mas com interesse próprio, se isto fizer sentido. Então, o protagonista não são os governos, e sim a sociedade de uma forma geral. Não é para a gente ver o G20 na televisão ou aqui no podcast e falar, legal, eles estão fazendo alguma coisa que eu não sei muito bem o que. Não, vem para o jogo, porque esse jogo é um jogo para ser jogado como sociedade, né? É isso mesmo. Mas, como eu disse, e agora posso reafirmar, salientar, enfatizar, isto só é possível se
os homens e as mulheres do G20 criarem as condições legislativas, de incentivo, que apoiem este movimento, não é? Eu vou dar um exemplo concreto, porque as pessoas gostam de exemplos para isto não ficar muito teórico. Se eu produzir eletricidade em minha casa e não a poder vender à rede, eu não consigo fazer negócio. Portanto, o esquema legal e de incentivos tem que permitir e tem que fomentar isto. Portanto, isto é o que está a acontecer agora na Europa. Eu sei que também já existe aqui no Brasil, provavelmente há coisas que têm que ser aperfeiçoadas, mas estamos a falar disto, não é? Portanto, sem os dirigentes que estão organizados no G20 se decidirem fazer isto, terem esta pauta como prioritária e criarem as condições e as regulamentações que são necessárias, nada disto acontece. Portanto, eles têm, de facto, um papel primordial e é muito importante que haja o G20, é muito importante que estas questões sejam discutidas, que sejam partilhadas as experiências, que, no fundo, seja partilhada esta ambição da Comissão Europeia, que é, de facto, pioneira neste objetivo de se tornar um continente neutro climaticamente, mas depois, sim, feito isto, é abrir o caminho ao cidadão. E esta é que é a beleza desta nova revolução. Somos todos agentes da transição, seremos todos agentes da mudança. É de tal forma que, por exemplo, o que se está a passar muito hoje em Portugal é que estão-se a criar cooperativas energéticas. Portanto, junta-se um bairro, cada pessoa produz a sua eletricidade, mas depois em momentos não tem, precisa do outro, e isto organiza-se na forma de uma cooperativa, que é uma forma bonita de trabalhar a energia. O Paulo Ferrão falou uma coisa interessante da história, né? E isso começou lá em 92 e você foi uma referência para nós e um líder na nossa sociedade fluminense brasileira, quando você colaborou de forma ativa para que acontecesse ali a Eco 92. Como resultado ali da Eco 92, nós tivemos a acelerada a telefonia celular no Brasil e começou também pela necessidade de comunicação ali naquele momento, desdobrou no que ele está dizendo, que foram oportunidades de negócio, e temos aí hoje uma indústria pujante da telecom, com a telefonia celular, que virou a principal forma de comunicação no país, e começou lá em 92, essa aceleração. Conta um pouquinho para a gente dessas possibilidades que o G20 abre, né? Eu acho que a gente podia começar por uma saída do presente, que é a eminente e a tranquila chegada de uma nova ordem, ou seja, a gente já bateu na porta e vai acontecer, queira a gente abrindo ou não. Eu acho que o encontro mais claro disso vem da transformação tanto do campo da área da energia, de um lado, como vem também pelo campo do mundo digital do outro, na forma desse novo saber, desse novo quadro, que eu diria que cria, inclusive, uma outra ideia, um outro desafio que, para mim, pode ser traduzido como a sustentabilidade 5.0. Ou seja, se a gente conseguir essas relações, elas vão acabar nos elevando a um ponto de poder realmente resolver os grandes desafios que a gente tem pela frente. E o passado, ele é espetacular na relação com Portugal. Porque, se você olhar a chegada da coroa para a nossa cabeça, a gente vai ver também que aí estava residindo uma transferência absurda de tudo. Será a biblioteca mais atual da tecnologia, das informações, ganhou seu espaço no Rio de Janeiro, que virou a capital do reino. Ou seja, se você olhar o Jardim Botânico, dentro de um conceito absolutamente novo também, dentro de uma outra esfera de criação, de relação. Então, acho que a gente podia fazer um mix dentro desse quadro, onde, de um lado, na Europa, a gente tem uma referência, porque a porta europeia, no meu entender, realmente deve ser a mais fácil de ser aberta, a mais continuamente aberta, que é a porta de Portugal, dentro de uma equação totalmente diversa, ou seja, a relação que Portugal hoje tem, você veja a própria posição dele, ele está representando aqui uma comunidade
pesada de representação total de toda aquela região no número de cidades que é muito, muito significativa. Então, a gente olhar isso. Uma outra porta que também se fez muito global, muito atual e muito, eu diria, transformadora, que é o Rio de Janeiro, eu acho que isso tem que ser um programa permanente e comum. Eu faria mais uma outra pregação, eu brinquei um pouco com ele, com a ideia do nosso mapa mundi, do novo mapa. Boa. Em si. Ou seja, está na hora de a gente tirar esse passado que a gente tem numa relação em que a gente aprendeu, na realidade, a ver o mundo pela visão portuguesa. Ou seja, a Europa estava no centro. E a nossa cabeça brasileira ser eurocentrista. De repente, a gente pode inverter um pouquinho isso e fazer com que a cabeça da Europa passe a ter uma outra referência também continental. Por conta de que a gente, ao rever a posição do Brasil e colocar numa posição de visão de um novo quadro de relação com o mundo, onde o Pacífico hoje representa 60% das nossas trocas, as transferências hoje entre o Atlântico e o Pacífico foi significativa. É claro que o Atlântico continua sendo muito importante, mas a observação de sermos bioceânicos, dentro de um quadro onde a gente pode ser essa figura central, não só na energia renovável, não só no processo da área das reservas, não só no processo da área das riquezas que podem servir a essa nova dimensão que a gente vai ter em relação ao mundo, uma combinação, eu diria, de muita expressão para poder fazer o processo dessa mudança ser até natural, dentro de uma corrida de um rio que vai para o mar. Então, eu faria uma primeira proposta, numa ideia, é de que não é só pelo campo da área da linguagem, vamos chamar do conhecimento, que as universidades podem intensamente fazer acontecer, mas é pela visão que a gente possa desenvolver no quadro do uso dessa nova forma de ver o mundo. Ou seja, a importância que o Brasil tem, ela não é mais de uma responsabilidade de olhar o nosso umbigo, tá entendendo? Não é só olhar a gente, é o que papel a gente pode fazer, que forma a gente pode atuar, do jeito que a gente pode se realizar. Num cenário muito maior. Num cenário global, dentro desse procedimento. Aí eu encontrei o G20. Eu acho que o G20 ele é um laboratório de um significado extraordinário. Primeiro porque ele tem 18 anos, consequentemente e consistente, ano a ano, sendo realizado como se fosse um laboratório. Ele começou com um problema financeiro, onde a escuridão precisava de chegar a alguma luz, e ele chegou à conclusão de que ele poderia resolver aquilo através de mecanismos que poderiam ser instituídos, mas não era suficiente. E a cada ano, aquele grupo natural vamos dizer, de lideranças, por conta de que, pela sua simplicidade, são 3 países, 3 mandatários que sentam à mesa. Eles não têm nem secretaria-geral. Eles são donos de um processo. Eles são parte de um processo. E esse processo, ele é constante. A troika, como eles chamam, é aquele que é o hospedeiro, é o responsável pela reunião, é o líder do processo, aquele que vai sucedê-lo e aquele terceiro que pega a cadeira para começar a aprender dentro dessa equação como é que vai ser o seu comportamento em 2 anos. E isso vem acontecendo de uma forma espetacular entre o norte e o sul. E, de repente, no calendário, o sul prevalece. Isso é fundamental à percepção nossa hoje. O sul global foi no momento da Indonésia, no momento da Índia, no momento do Brasil, será no momento da África do Sul, para voltarmos a ter o norte na mesa, que vai ser os Estados Unidos.
em 26. Então, o que eu vejo é que há um novo enfoque dentro de um procedimento onde, inclusive, as energias foram consideradas. Nós saímos da Índia com um acordo dentro da área da realização de uma vamos dizer, energia combinada por um acordo entre Índia, Brasil e Estados Unidos. Ou seja, não existiria outra forma de você identificar o momento como esse se não tivesse tido essa pactuação que vem da Índia para nós. Mas se você olhar bem, o G20 para o Brasil e para o mundo, eu acho que tem uma outra escala de valor a ser incorporado. E que a gente falou um pouquinho, o Paulo falou, aliás, ele é Paulo Manuel, você sabia? Não. É. Daí o sucesso. Um dos poucos Paulo Manuel que eu entrei na minha vida. A nossa referência foi muito simpática, porque imagina, né, você pode ter esse nome combinado, mas não sabia que nós íamos nos encontrar dessa forma. O mais incrível desse andar da carruagem é que a Índia acabou, no seu 18º experimento de G20, a incorporar tudo aquilo que você acha que é elemento de transformação a nível mundial. Não tem um segmento que não seja ali colocado que tenha uma atribuição nova de mandato, de importância, de conhecimento e de transformação. E aí, se você começar, como você falou, você tem o C20, você tem o T20, você tem o G20, P20. Você tem agora o O20, o Oceano 20, Ocean 20. Você tem o U20, Urban 20. Você hoje tem todas as relações da importância dessa linguagem do G20 transformada em temas que são intensivos. Aí me ocorreu de usar isso de uma forma um pouquinho diferente do que seria a forma como vinha sendo utilizado o processo. Acrescentar uma terceira via. A primeira via financeira, ela está indo muito bem, obrigado, vai passar por grandes transformações, já estão aí nos papéis. Essa reunião agora dos ministros de Relações Exteriores externou isso com muita tranquilidade. Você tem um processo da área das Sherpas, que são temáticas muito bem produzidas, por conta de que elas reúnem não só a parte empreendedora, mas a parte acadêmica, o segmento da área da ciência e o setor público e de governo. Mas você tem, dentro desse quadro, por que não, em vez de só se devotar um esforço para aprimorar aquilo que você já tem como proposta, por que você não faz uma outra via, que é tudo aquilo que foi definido e decidido na última reunião, que foi essa da Índia, e transformar todas aquelas decisões tomadas em uma ação. E essa ação ser incorporada ao nível local. Ou seja, tirar lá de cima do primeiro-ministro, do presidente da República, e levar isso para o território menor da nossa escala de subnacional, que é o município. Então, essa relação, ela cresceu para nós de uma forma espetacular. Ô Paulo, eu acho, sem te cortar, porque eu estou tendo uma aula aqui, como sempre tive, há muitos anos tenho essas aulas. Nós temos um caso agora, eu vou fazer uma pergunta para o Gabriel, que ele não precisa me responder, mas comentar em torno dela. Como é que a gente pega e traz essa ação para a vida real, se de repente nós temos um recorte sendo olhado, talvez única e exclusivamente pelo prisma político, e de repente você fala, troca os ônibus todos aqui do Rio, porque esse negócio de ônibus elétrico é a melhor coisa do mundo. Espera aí, o petróleo não vai acabar, a gente
quer sim reduzir o impacto, e a redução do impacto precisa e vai haver um processo de redução, como o próprio nome está dizendo. Então, por que não usar o gás natural? Por que não usar o hidrogênio? E simplesmente a gente põe em cima da mesa, vamos trocar todos os ônibus. Opa, então a gente não tem recurso dos 3.600 ônibus que temos na cidade do Rio de Janeiro rodando. Vamos fazer o seguinte, agora vão ser 1.000, porque é o que vai dar, o CAPEX que dá. Como assim? Como é que a gente faz? Gabriel, é uma pergunta cabeluda, mas que você não precisa responder, mas caminhar no entorno aí e trazer de volta ali para o Paulo. Eu estava acompanhando a sua... igual você estava acompanhando aqui a aula do nosso professor Paulo e fazendo algumas anotações. Eu acho que a última fala dele eu acho que é muito interessante, porque a gente pode discutir essas coisas em alto nível, mas como se diz, a gente vive no município. A vida acontece na cidade. Ela não acontece nessas altas esferas, nem do governo estadual, nem do federal, quiçá em organismos internacionais, né? A gente acorda e sai para trabalhar e, enfim, enfrenta as nossas agruras na cidade. Mas eu achei interessante que a gente falou algumas coisas aqui, primeiro da questão da posição do Brasil nesse novo mapa mundi, nessa situação. E a gente falou também de uma mudança desse eixo de comércio leste-oeste para um comércio norte-sul ou sul-norte. E aí eu trago um ponto, né, e falamos de transição energética e descarbonização. Quer dizer, eu vejo que um ponto, um fio condutor desses três elementos é uma oportunidade muito grande para o Brasil. A gente sempre tenta aqui no RJ+, trazer essas grandes discussões para a vida real do empresário que está aqui nos assistindo e nos escutando. E qual é a oportunidade de negócios? O que a gente pode fazer para atrair investimento, gerar empregos, gerar riquezas, enfim. Esse é o objetivo do Centro de Negócios. Na minha cabeça está muito claro que esse movimento da Europa, principalmente agora com algumas ações, incluindo a adoção do CBAM, né, que é o mecanismo de ajustes de fronteiras em função da intensidade de carbono dos diversos produtos, apresenta uma oportunidade espetacular para o Brasil nessa mudança do eixo de comércio de leste-oeste para norte-sul. O Brasil ele tem, e a gente já discutiu isso muito aqui, a questão de matriz energética, o primeiro episódio do podcast com o presidente José Villar, com o ministro Bento, se falou bastante disso. O Brasil tem uma matriz energética relativamente limpa. Eu sempre faço essa observação, quer dizer, a gente ouve muito, o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Não é verdade, né? O Brasil tem uma matriz elétrica muito limpa. Nós tivemos agora recentemente, inclusive, a publicação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que nós tivemos a menor intensidade de carbono média dos últimos 11 anos para o sistema elétrico brasileiro, né? Mas 2 anos atrás, a intensidade de carbono da nossa matriz elétrica ela foi 5 vezes o que ela foi ano passado. Por quê? Um ano de pouca chuva, um ano que houve muito despacho das térmicas movidas a combustíveis fósseis. Quer dizer, nós estamos indo numa boa direção, mas não é uma estrada linear, né? Ela vai e vem. E um ponto muito importante é que no Brasil, diferente talvez da Europa, né, doutor Paulo, a energia elétrica no Brasil ela representa menos de 20% da matriz energética. Então, por mais que nós tenhamos, sim, uma matriz elétrica limpa, a gente tem um desafio enorme no nosso país, que são os outros 80% de consumo de energia, nos quais a gente depende extremamente do combustível fóssil, principalmente do óleo diesel. E grande parte desse óleo diesel no transporte pesado, tanto de cargas quanto de passageiros. E aí chegamos, então, na cidade. Chegamos no transporte urbano, chegamos nos veículos de entrega, né, os caminhões, os veículos utilitários urbanos, chamados VUCs. Enfim,
Aonde está esse consumo de óleo diesel, onde está essa emissão e aonde está não só o efeito estufa da mudança climática, que é uma questão mundial, mas onde está principalmente o efeito dos poluentes locais. Né? Falamos aqui de NOx, de particulados já, quer dizer, o efeito na saúde humana. E aí você tem já uma série de outras derivações em termos de saúde pública, de custos, de problemas respiratórios, enfim. E a necessidade de avaliar esses custos então, eu todos, acho que, né? Tentando aí dar uma aterrissada nesses grandes assuntos globais, eu acho que existe uma oportunidade enorme para o Brasil de realmente avançar na sua transição energética, não apenas na sua transição elétrica, para descarbonizar a sua produção de alimentos, de vidro, cimento, aço, cerâmicas, enfim, uma série de produtos da pauta de exportação do Brasil que, com uma pegada de carbono muito menor do que qualquer outro fabricante no mundo, vai ter uma vantagem competitiva em função dos ajustes de carbono impostos pela Europa, que já estão em prática, né? Nós vamos ser muito mais competitivos do que fornecedores de outros países e de outros continentes. Isso é uma oportunidade real, imediata para o empresário brasileiro e para o empresário carioca que está aqui nos ouvindo. Então, acho que amarra toda essa discussão e eu acho que aterriza um pouco, né, essa discussão da transição energética, que é uma coisa muito legal, do ambientalismo, abraçar a árvore, e não é nada disso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de uma oportunidade de negócios para as empresas brasileiras, enfim, e surfarem essa onda. Negócios, né, de impacto, né? Negócios de impacto, seja aqui dentro do nosso município, e aí, enfim, como você levantou a bola do transporte, temos que atacar essa questão da mobilidade urbana. A solução não vem da eletrificação, né? Existem várias indústrias que têm na eletrificação a sua solução, e existem uma série de indústrias chamadas de difícil descarbonização, né? Segmentos hard to abate, que infelizmente não tem na eletrificação uma solução, e o transporte pesado é um deles, né? A siderurgia, papel, celulose, cimento, já falei aqui alguns, também tem essa dificuldade. Temos que atacar esses segmentos. E existe solução. A boa notícia é que existe solução. O Brasil é uma potência na bioeconomia, na bioenergia, nos biocombustíveis, e a gente tem realmente, eu acredito, essa oportunidade hoje de colocar o Brasil realmente no centro desse mapa. Legal. Doutor, professor Paulo Manuel Ferrão, como é que você vê esse conjunto de informação que eles trouxeram agora e essa oportunidade, se isso é uma visualização realmente de uma oportunidade para a gente? Claro que é. Portanto, foram duas falas extraordinárias e, de facto, eu fiquei muito, enfim, sensibilizado quando conheci o meu xará, Protásio, pelo papel que ele teve em 1992, que já percebi melhor, e de facto é muito emocionante estar com uma personalidade assim neste estúdio. Mas também queria salientar a fala do Gabriel, que pôs de facto o dedo onde deve ser posto. Portanto, e eu queria salientar isto e queria dar um conceito novo. O Brasil é um líder. É um líder nesta matéria. E eu passei esta semana dando estas aulas e houve um aluno que no fim veio ter comigo e disse: olha, eu agradeço-lhe porque muitas vezes disse que o Brasil era um líder e nós não nos sentimos líder. Mas é um líder. E isso que acabou de dizer é muito importante. Portanto, o Brasil tem uma matriz elétrica fantástica, tem não pauta tanto no global da energia, mas mesmo assim é dos melhores países do mundo. Com tem certeza, cerca de 50% é um grande mérito, de energia, de recursos renováveis na sua matriz energética. Agora, o que eu gostava de dizer é que muitas vezes, e deixem passar este como agora a mensagem principal disto que vou dizer a seguir, muitas vezes nós olhamos para o custo que as coisas têm. Sei lá, vamos mudar o carro para carro elétrico, tem um custo. Vamos fazer uma renovação na casa, tem um custo. Mas deixem-me trazer uma coisa nova, que aprendi com o Banco de Desenvolvimento da Ásia, fiz um trabalho muito significativo aqui há uns anos, que foi extraordinário, porque
eu tive que desenhar o futuro das cidades no Cazaquistão e no Uzbequistão. Imaginem lá uma coisa destas, só com interlocução em russo, etc., uma coisa do outro mundo. Mas o banco dizia-me assim, a conta que o senhor tem que fazer é a seguinte, é o custo de não fazer. O custo de não fazer. Eu acho que isto é uma grande conta. Porque, claro, nós vemos, eu estou aqui, ouço uma derrocada ali, ouço uma cheia além, ouço um deslize além, tudo isto tem um custo enorme e este custo vai se agravar. Nós temos que ter esta pauta bem presente. A questão não é que estão dissociados. Não, esse custo hoje não está nos resultados das empresas, são as chamadas externalidades. Esse custo hoje é varrido para debaixo do tapete, com detalhe, o tapete dos outros. É isso. Você não varre para debaixo do seu próprio tapete, você varre para debaixo do tapete dos outros. Então você tem um carro elétrico lindo, maravilhoso, mas ele é abastecido por uma eletricidade que está sendo gerada numa usina a carvão, mas essa usina está muito longe, você não está enxergando. Né? Então, esse é o modelo que está sendo adotado em vários países. Então, isso não é uma solução. Isso não é uma solução. Passa a ser uma solução, como quando na Europa nós o que temos é uma política integrada que impede que isso aconteça. Era esta a questão que eu estava a dizer, a oportunidade do G20, a oportunidade de ter uma regulação. Isto só funciona se for uma prioridade política, como agora está sendo na Europa. E há outra mensagem que eu também passei aqui no curso, falando com os alunos, e mais uma vez vou dar razão ao Gabriel. Portanto, o Brasil tem aqui uma vantagem extraordinária por já ser muito descarbonizado. Mas agora pode alguém perguntar, alguém que não veja bem, pode perguntar assim, então mas nós temos tanto petróleo, vamos agora deixar de usar? Claro que devem deixar de usar. Veja o exemplo da Noruega, não é? Que é um país mais rico per capita do mundo, se creio que não estou errado. Porquê é que ele é o mais rico per capita? Porque tem uma produção enorme de petróleo que exporta. Portanto, e com essa renda está a criar um fundo para as gerações futuras e para se modernizar. Ora, o Brasil está numa condição extraordinária para fazer isto. Portanto, não quer dizer que não explore o petróleo, que não use. 80% da energia usada no mundo, e há muitos países que não têm alternativa neste momento, é petróleo, não é? Portanto, é petróleo, quer dizer, são combustíveis fósseis. E, portanto, eu vejo aqui no Brasil uma oportunidade enorme para abraçar este desafio da modernização e da neutralidade, não é? E, portanto, todas as tecnologias agora que estão em desenvolvimento nesta nova geração da transição energética, que são muito mais digitais, que são muito mais de inteligência, que são muito mais de integração de sistemas, não é? E depois ligado aos sistemas distribuídos de produção de eletricidade, e financiar isso com a exportação que possa fazer de petróleo. E ao mesmo tempo está ajudando imenso a indústria, como estava a dizer o Gabriel, porque descarbonizando, esse produto entra, que nem manteiga, por qualquer mercado no mundo, porque os mercados estão ávidos de comprar baixo carbono. Porque quando como agora estamos olhando para Scope 3, não é? Que no fundo significa que o produto que é vendido em qualquer parte do mundo vai contabilizar as emissões que esteve na origem da feitura do produto ou da matéria-prima, isto para o Brasil é uma oportunidade extraordinária. E cria uma oportunidade não só na parte produtiva, mas toda uma indústria de serviços, por exemplo, de certificação, porque não adianta botar um selinho verde. Esse negócio do selinho verde acabou, ninguém mais acredita. Então você tem que ter uma certificação. Então é toda uma indústria que se cria no entorno dessa economia descarbonizada. Claro. Né? E não tem dúvida, quer dizer, o Brasil ele cresceu, né, dos últimos 40 anos de 50 para mais de 350 milhões de toneladas de petróleo equivalente por ano, em termos de mercado energético, de demanda de energia. Claro, nos últimos 40 anos, 40, 50 anos, o que o país cresceu em termos populacionais, em termos de consumo per capita, em termos de industrialização? É lógico que esse consumo veio e não vai parar da energia fóssil, não tem dúvida. Então, mas a questão é, a transição energética ela é uma transição, não é um interruptor energético, é uma transição, porque hoje nós temos uma indústria de petróleo que, inclusive, é muito importante para o Rio de Janeiro. 80% do petróleo e do gás do Brasil é produzido no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, mas o país está crescendo. E a gente quer que o país volte a crescer, que a indústria, né, falamos agora, né, da nova industrialização, neoindustrialização, enfim, mas toda essa nova indústria, ela tem essa oportunidade de já nascer descarbonizada. Não quer dizer que a gente tenha que abandonar infraestruturas e investimentos que foram feitos, né, que são importantes para o país e para a economia do nosso estado. Mas temos um mercado hoje, acho que isso é importante
né, professor? Entender que o mercado ele é globalizado. É um mercado globalizado. E se me permite, gostava de salientar outro aspecto que também focámos aqui muito durante esta semana de partilha, que foi a importância de ter metas e métricas. Isto é absolutamente fundamental. Nós não podemos mais admitir que achamos que isto, achamos que aquilo, estamos melhor, estamos pior. Não. É importantíssimo que se definam metas quantitativas e depois métricas que nos permitam a cada instante calcular onde é que estamos nesse percurso e, se for preciso, corrigir. Porque isso é, no fundo, o que dá credibilidade à política. E aí o que o Dr. Paulo falou, essas métricas e metas, elas estão aonde? Elas estão no município. Isso mesmo, sim. Eu não posso ser mais feliz do que a conclusão que vocês chegaram. Eu estou fazendo o que eu chamo de glocalização, ou seja, o global local. Essa operação do G20 ela é extraordinária exatamente por isso. Ou seja, você vê o notável exercício da discussão, do debate, a conclusão daquilo que é o direcionamento que seria o mais correto possível na relação do homem, assim, da humanidade. Aí, dentro desse aspecto, o que é que você faz com isso? Então, a localizar, no meu entendimento, é o procedimento que pode enriquecer a experiência do G20 a partir do Brasil. Você transformar isso em elementos de uma ação, até de um quadro combinado nessa troika. Eu hoje tive um encontro lá na prefeitura com o pessoal da área do biocombustível, uma discussão bastante interessante, envolvendo todos os seus principais atores. Foi conduzida pelo nosso amigo Thomas, da Universidade da Colômbia. Sim, estivemos lá. E você estava lá presente. E todos os personagens foram muito esclarecedores, muito bem preparados, colocando aquilo que seria, a nível local, o momento do grande efeito, do grande resultado, e determinante, inclusive, porque é ali que você precisa ter a água, é ali que você precisa ter os outros demais ingredientes para o procedimento, de você ter competência, e, se for o caso, até de poder exportar. Mas não é uma atitude que você faz sem garantia, sem tangibilidade, sem conhecimento, sem... Bom, então, aquele mundo real que se mostrou ali, ele se projeta também como uma perspectiva da gente poder fazer não só esse exercício no curto prazo para o Brasil, mas no longo prazo. Ou seja, eu acho que a gente tem que começar a pensar ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso na terceira cadeira. E a terceira cadeira, para mim, hoje, já é os Estados Unidos. Ou seja, pela primeira vez, dentro desse quadro, nós vamos ter um norte chegando e o Brasil ao lado da Índia, o que é muito interessante, porque ele absorve o processo da Índia, incorpora o processo da Índia e entrega para o procedimento seguinte, nessa troika, para a África do Sul complementar. Agora, você imagina a África do Sul agindo do mesmo jeito de que o Brasil está agindo, levando para o seu local, para as suas regiões mais distritais possíveis, se não até um bairro, se puder chegar, o que é um quadro talvez mais sensível para uma prova como essa, dentro desse laboratório, e isso atingiu os Estados Unidos. Hoje eu tenho a impressão que, se houver alguma coisa que os Estados Unidos precisa, é da globalização. É pegar o global, não dele, mas do mundo, e estimulá-lo a nível do seu território menor, dentro do que ele seja estado, condado ou o que seja. Então, eu acho que o procedimento que a gente está dando, ele é muito gigante. Ele é muito maior do que a nossa própria experiência até agora determinou. E vai acontecer e pode acontecer no Brasil. O que vale para a gente, talvez, em reuniões como essa que nós estamos tendo aqui, em que você está expondo a ideia, são os ouvintes.
nesses ouvintes serem mobilizados. Ou seja, não adianta você ficar só num exercício acadêmico de discussão. Você tem que passar para a prática. E a hora de agir é agora, porque os desafios estão batendo na porta mais, não com delicadeza, mas estão com empurrão. Eles estão implodindo as portas para poder mostrar, cheguei. O Protásio, eu posso te dizer que essa onda já começou, esse agir já começou, e desde a primeira vez que você esteve aqui conversando com a gente sobre o G20, eu comecei a receber várias pessoas, vários comentários de várias pessoas, como é que eu participo disso, como é que acontece esse G20, como é que eu mudo a minha realidade, ou o que isso muda para mim. Eu acho que isso aí já é uma coisa muito interessante, a sociedade querendo entender o seu papel nesse plano maior, né? Então, eu concordo contigo que a globalization é fundamental e a gente precisa tangibilizar para esses brasileiros, e evidentemente a comunicação é muito importante. Mas antes dos Estados Unidos, que é muito importante que leve para dentro do cenário dele, ele como um líder mundial, o que a gente pode mudar? O que a gente, professor, deve fazer? Qual é o nosso dever de casa? A gente deve sentar lá na Câmara Municipal e falar, gente, vamos conversar aqui entendendo qual é o efeito para a nossa sociedade, para além do momento político da eleição, é para além do discurso eleitoral essa história, porque se ele não fizer o discurso correto, a ação adequada, ele, mais do que qualquer um, vai sofrer, e vai sofrer por sua inação ou por sua ação não correta. Então, será que o caminho é construir unidades habitacionais de 16 metros quadrados? Será que isso é social? Será que é social? Será que é isso que vai tirar as pessoas da favela? Eu gosto muito desse termo favela, porque põe a situação onde ela deve estar. Uma comunidade, ela tem uma organização e uma urbanização. Será que é isso? Quando é favela, a gente sabe que tem que corrigir aquilo ali, que aquilo ali não está certo e aquelas pessoas são prejudicadas por uma ação não adequada. E aí, eu tenho furto de energia, eu tenho a geladeira de porta aberta refrigerando a sala, com um ventilador soprando através da geladeira de uma energia que é furtada. O que a gente, professor, deve botar? Que bola que a gente deve botar no chão para que a gente faça essa transformação? A gente fala do maior consumo de energia, que ótimo, então vou precisar de mais ar-condicionado, né? A gente está falando dessas mudanças climáticas e do calor, que ontem eu me espantei, 43 graus, eu vi num relógio na rua e eu falei, 43? Será que eu já me acostumei ou será que o relógio está ruim? Mas vai precisar de mais ar-condicionado? Bom, isso é bem verdade, e isso tem a ver com os custos de não fazer, não é? Portanto, o custo de não fazer começa a ser cada vez maior. Ou de fazer errado. Ou de fazer errado. Como dizia o Protásio, a mudança não se vai fazer suavemente, ela está aí, está nos empurrando. E isso é muito importante nós percebermos. E o custo será cada vez maior. Por outro lado, na Europa, e como aqui, de certeza absoluta, existe uma preocupação de que o cidadão está cada vez mais desligado da política. E então esse movimento que temos que fazer é de perceber o que é que o cidadão quer, de o ouvir e, de facto, de transportar isto para a ação. E eu gosto também deste conceito da localização, porque, de facto, falou de favela, falou de comunidade, falou de cidade, e esse é o nível onde o cidadão vive em qualquer parte do mundo. Por exemplo, acho que um bom exemplo é dizer que, se não for a globalização, nós, quando falamos dos Estados Unidos como líder, é verdade, não disputo, é o líder.
É um líder. Nós temos mais do que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são de uma disparidade assustadora. Portanto, o local nos Estados Unidos é muito diferente. Se formos comparar Boston com uma terra lá no meio do, sei lá, do Ohio ou assim, não tem nada a ver, se calhar é muito mais atrasado que muitas das regiões aqui no Brasil e estamos a falar dos Estados Unidos. Portanto, as coisas são de facto muito diferentes. E, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, esta missão europeia onde eu estou envolvido, tem como título cidades climaticamente inteligentes, 2 pontos, de e para o cidadão. E a primeira coisa é, como colocou muito bem a moderar esta sessão, nós não podemos inventar o problema pelas pessoas. Temos que ver quais são os problemas que elas querem. E depois, a resposta que lhe posso dar é que eu acho que isto só se resolve com 2 questões. Portanto, a primeira é com políticas de longo prazo. É muito difícil andar sempre a mudar de prioridade consoante o calendário eleitoral. E este é um desafio dificílimo de fazer. E eu acho que ele exige um compromisso de gerência multinível, de governança multinível. Portanto, ou seja, é muito importante que haja de alguma forma, isto é difícil de conseguir em qualquer parte, mas que haja de alguma forma uma coordenação de objetivos entre o município, a prefeitura, depois a zona metropolitana, porque eu não posso resolver um problema de transportes no município, tem que ser ao nível metropolitano, mas depois também tem que haver coerência com as políticas ao nível do Estado e com certeza aqui no Brasil ao nível nacional. O Brasil é tão grande que isto compara lá com a União Europeia, os Estados e as regiões, não é? E, portanto, este é para mim o grande desafio que programas como este, que ações que se tenham em todo o lado, que eu acho que nós temos que levantar. Portanto, é absolutamente crítico exigir, pedir, solicitar políticas de longo prazo, e depois esta gestão multinível que sirva o cidadão. Portanto, a governança multinível é mesmo muito importante e não vamos resolver o problema da sustentabilidade se ele não for atendido. Eu tenho discutido com o Paulo Protásio, de facto, a importância de olhar para a metrópole, não é? Portanto, é muito crítico. Nós não resolvemos isto com, não sei, aqui temos 21 cidades, não é? 22. Isto não se resolve com 22 planos diferentes de transição energética. Isto tem que se resolver com 22 planos de ação concreta, mas com um plano coordenado, não é? De ação que faça sentido e que atenda de facto à realidade do que é o local e à realidade do cidadão, que não mora só num sítio, mora numa cidade, provavelmente atravessa cidades, etc. Portanto, há aqui um esforço relativamente complexo, mas que eu acho que, atendendo ao empurrão que estamos a ter da mudança, das alterações climáticas, que esse empurrão vai acelerar esta convergência e este entendimento a nível político, mas enfim, vocês saberão melhor do que eu o que se passa aqui. Mas é isto que eu valorizo na Europa. Quer dizer, esta questão de a Europa ter assumido este objetivo e depois ele vem para baixo, para os países e para as regiões, ajuda muito. Ajuda muito. E é aí que eu acho que há um caminho a fazer. Concordo. Bom, tem uma missão grande aí para a gente, né? E o compartilhamento de informação, eu acho que é a base dessa conversa e, evidentemente, o G20 vir para cá passa por essa questão de levar, compartilhar de uma forma mais dentro de um determinado país, de um determinado estado, essa informação. Mas eu continuo parado lá de como transformar isso, como que eu faço isso transformar. E ali eu vou voltar lá na questão, por exemplo, do ar-condicionado. Quando eu tenho unidades muito pequenas, muito apertadas, com o pé direito muito baixo, é completamente diferente. Você não precisa entender de ar-condicionado para saber que você vai ter um ambiente menos quente a partir do momento que o pé direito é mais alto. Mas como é que eu faço se eu preciso mudar o código de obras da cidade? Eu preciso mudar o código de obras. Aí fala, não, o plano diretor, que o código de obras de uma forma ou de outra está atrelado, vai ser discutido daqui a 9 anos, porque ele foi discutido ano passado. É crítico ou não é crítico, professor? É muito crítico e deixe-me... Portanto, esse é um ponto importantíssimo, importantíssimo. E nós, lá na nossa equipa de missão, temos como principal inimigo, que eu gostava de partilhar aqui convosco, e que eu já percebi que faz também algum sentido a palavra em Brasil, que são os silos.
Portanto, a nossa governança está muito baseada em silos. Portanto, temos, por exemplo, um responsável no governo, seja ele a que nível for, pelos resíduos, temos um responsável pela energia, temos um responsável pela mobilidade, temos um responsável pela habitação. Como é que pode gerir uma coisa assim? Não pode, porque, obviamente, se eu vou querer ter um veículo mais sustentável, ele tem impacto nos transportes, tem impacto na energia, tem impacto nos resíduos, tem impacto transversal. Portanto, eu acho que isto também implica, e está a suceder nas prefeituras mais avançadas na Europa, implica um novo modelo de governança que atende mais a esta gestão holística e estratégica. E, portanto, isso tem a ver com o que está a dizer. Porque muitas vezes isto não muda porque há alguém num governo, e isto acontece em todo o lado, que é o dono daquela pasta, que é o dono e não quer ceder porque acha que aquilo é muito importante, não é? E, portanto, enquanto não conseguirmos cruzar, neste caso, com a maior delegação e envolvimento do prefeito. Responsabilidade global, né, dessa história. Exatamente, e gestão holística. Vai sempre ter esse problema porque há alguém que sente que estão mexendo na quinta dele, no silo. E por isso, isto está mesmo escrito no nosso relatório, uma das principais necessidades para resolver este problema é, de facto, combater os silos e promover uma visão mais transversal e mais holística e soluções mais sistémicas, que hoje são, de facto, intrinsecamente difíceis de aplicar. Você sabe uma coisa muito interessante, essa questão, o senhor abriu a conversa falando da eólica e da fotovoltaica, e há uma grande discussão hoje no Nordeste do Brasil do impacto social que essa eólica tem feito lá, tanto com o nível de particulados que ela tem levantado ali na hora de produção, quanto o nível de ruído que ela tem gerado e atrapalhando ali o nível de produção de leite, embora não tenha uma bacia leiteira importante, mas é importante para aquele cidadão que ali mora e extrai o leite do seu gado, e até mesmo alguns estudos que apontam a eólica, e olha que eu sou a favor, tá? Mas eu acho que é uma questão que a gente tem que conversar, em alto mar, que ali você tem um problema da movimentação por conta, a movimentação marinha no entorno, por conta da vibração que ela gera. A gente pode não perceber, mas a vida marinha de repente está percebendo. Não estou fazendo isso como uma afirmação absoluta, uma informação que eu tenho visto em alguns canais de informação. Quais são as energias que realmente a gente deve olhar, como que a gente deve olhar para essas energias alternativas, para essas fontes de energias sustentáveis, e de repente a gente tem um painel fotovoltaico que tem uma vida útil de 20 ou 30 anos. Ele vai virar lixo em algum momento. O que nós vamos fazer com isso? Temos o painel com 20, 30 anos, mas os inversores têm 5 anos de vida útil. Opa, e se for no Rio de Janeiro? Não, se for no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, né? O nível de salinidade muito mais alto e ele não vai durar 5 anos, talvez 3. Opa, peraí, será que eu não estou empurrando um problema mais para frente? Será que não seria interessante a gente olhar de uma forma mais aplicada para geração de energia vinda do RSU, com a parte orgânica do RSU, porque eu vou resolver parte do problema das cidades com os resíduos sólidos urbanos, eu vou gerar fertilizante que vai me ajudar no reflorestamento. Opa! Será que nós não temos que olhar com essa visão mais holística, olhar um pouco maior para essa história, né? Sem dúvida, tocou num ponto importantíssimo. E ainda bem que o fez dessa forma até um pouco desafiante e polémica, não é? Portanto, mais uma vez, aqui o que é absolutamente crítico é quantificar. Portanto, que é para sairmos deste problema de um diz uma coisa, o outro diz a outra, e já disse há pouco, a informação tem que estar quantificada e, no fundo, certificada e standardizada, para que seja possível comparar. É evidente que não há coisas perfeitas, mas eu não tenho a menor dúvida que o eólico e o fotovoltaico são muito melhores do que as alternativas. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida do ponto de vista ambiental, não é?
Portanto, mas isso há práticas que se fazem, que se quantificam hoje em dia na ciência ambiental, como a avaliação de ciclo de vida, e que consegue calcular qual é o tempo que demora a recuperar, por exemplo, a energia que gastamos no painel fotovoltaico a ser devolvida por ele próprio, ou na energia eólica, e essa informação tem que sair, e tem que se exigir que ela seja dada. Por exemplo, o problema dos resíduos que mencionou tão bem, por exemplo, é absolutamente crítico que o fabricante do painel fotovoltaico depois ele arranje uma solução para reciclar o painel. E isto tem que ser exigido. Nós não estamos hoje exigindo isso, pelo menos aqui no Brasil não tenho visto. Isso, estamos exigindo. Na Europa temos, aqui também tem ele vai ter que ser responsabilizado por isso, mas tem que se pôr em prática. Mas depois também mencionou outra coisa que é muito importante e que tem a ver com o local. É evidente que depois o benefício da aplicação destas tecnologias tem que ser também ele distribuído. Portanto, o agricultor que tem a turbina eólica e que lhe causa algum desconforto, ele tem que ter uma compensação por isso. Portanto, não sei como é que se passa aqui no Brasil. Também em Portugal tem. Eu desconheço. Ele recebe uma renda em Portugal. Portanto, é evidente que se forem pôr uma turbina na casa dele, entre aspas, que o perturba, no mínimo ele tem que ter alguma compensação por isso para achar que é uma boa ideia. Portanto, isso não pode ser feito fora da perspectiva de compensação das pessoas localmente. E esse processo é absolutamente crucial para ser comprado pelas pessoas, porque senão as pessoas vão estar contra esses processos. E, portanto, isso é absolutamente crítico. Portanto, o que eu acho quanto a isso é mesmo isso, é ter quantificação, ela ser standardizada, ser disponível de forma fácil, que é para eu, de facto, poder saber, eu estou a fazer isto, tem alguns inconvenientes, mas os alternativos seriam muito melhores ou muito piores. E isto é absolutamente crítico para não dar origem à especulação, ao populismo, não é? Portanto, ou ser a pessoa que tem mais acesso aos mídias, que passa uma mensagem que pode ser errada. Portanto, isto é absolutamente crítico e é de facto muito importante, e ainda bem que chamou a atenção disto. Há que trabalhar muito, como eu dizia há pouco também, para quantificar. É absolutamente crítico quantificar e depois certificar a quantificação, não é? Portanto, ter standards, ter, por exemplo, selos no fundo, rótulos ecológicos ou o que seja, validados, não é a coisinha verde, não é? Portanto, como dizia há pouco, e isso é muito importante. E depois, na verdade, recompensar todos os que estejam envolvidos e que tenham algum inconveniente com aquela tecnologia para que ele sinta que tem alguma compensação por estar a usar. Esse exemplo que mencionou. Sabe uma coisa interessante, Paulos, que é o seguinte, há algum tempo pela CACB, eu fiz uma conversa com um deputado federal em Brasília do Piauí, que liderava ali o processo da discussão dos royalties, porque houve uma discussão com relação aos royalties do petróleo no Brasil em um momento, dizendo, vocês não estão usando os royalties para compensação, ao qual é o motivo da existência desses royalties da exploração do petróleo. Então, eu no Piauí também tenho que receber parte desses royalties, se você está usando para qualquer coisa. Onde é que, de repente, está essa história? Que retorno é? Como é que a gente pode, de repente, botar um selo, já que a gente usou o nome selo, né? Um carimbo dizendo isso aqui é para compensação, e para isso aqui nós vamos fazer, como citado há pouco, criar uma nova forma de viver nessas cidades, uma forma que gere um impacto menor para a sociedade, mas que esse dinheiro não possa ser usado para outra finalidade. Ah, não, eu vou construir estradas porque está muito ruim o acesso para aquela região e muita gente triste. Amigo, para aquela região você tem que chegar de trem, você tem que usar um maglev, você tem que usar alternativas menos impactantes ambientalmente do que o asfalto que está sendo colocado ali, que usa o petróleo, e até mesmo os veículos que vão transitar, seja a diesel ou a gasolina. Aqui no Brasil a gente tem vantagem do etanol, né? Tem ali o biogás. Conta um pouquinho para a gente qual é a tua visão com relação a isso. Eu cheguei aqui no início e falei a ideia da sustentabilidade 5.0, e eu acho que a resposta é mais ou menos
dentro desse estímulo. Se a sustentabilidade 1.0 é a sustentabilidade ambiental. Eu acho que, se você não tem essa consciência, você não tem condições de dar o primeiro passo. E eu até vou mandar para vocês colocarem no telefone cada um já esse exercício. A 2.0, na realidade, é a sustentabilidade social. Eu acho que aí está em jogo o que você realmente pode fazer no processo da ação de transformação. Eu fui além, ou seja, não só olhando esse fator humano, mas eu achei que a sustentabilidade que a gente já tem, acredita e tal, isso que forma o ESG da vida, né? É a sustentabilidade econômica. Então, vamos acrescentar mais duas. Eu acho que a gente tem a sustentabilidade integrada do relação dos ODS. Eu acho que o 17 é a nossa razão de ser aqui com esse programa, é a razão de ser da associação comercial, é a razão de ser das empresas, é a razão de ser daquilo que a gente vai discutir no dia 1º de agosto. Ser da economia de impacto, vamos chamar assim. É a razão de você poder produzir isso numa escala que nos leve realmente a essa perspectiva de chegar à transformação digital do 5.0 ser validada. Então, essa escala é uma escala que você leva realmente o procedimento de um ganho de consciência, não só da ação política, mas principalmente do indivíduo, da cidadania. E a cidadania é que vai poder fazer com que esses números que ele está dando tanto valor na sua mensuração sejam os números que possam traduzir a nossa realidade. Então, na verdade, se a gente pudesse concentrar nessa grande mudança através desse singular indivíduo que a gente está olhando, eu acho que, e nessa escala, a gente vai poder fazer o melhor possível do resultado desse G20 hoje e os que vão se seguir até o fim da nossa vida. Paulo, você fez uma provocação e eu vou devolver ela, porque eu gosto muito de ações práticas que a gente consiga tangibilizar. E, professor, não precisamos responder isso agora, mas eu acho que a gente tem que fazer uma cartilha desse tema. Para o que o cidadão tem que olhar das propostas para as próximas eleições? O que você tem que olhar? O candidato tem que falar A, B, C, D, E, e você tem que ver nele competência para desenvolver, não basta falar. Se ele tem essa competência, e há alguns dias, aqui no podcast mesmo, a gente estava falando, não dá para votar, como meus filhos falam, no amigo do bairro. Se esse amigo do bairro não for uma pessoa competente, comprometida, séria, com a sociedade ao qual ele pertence. Nós temos que buscar pessoas comprometidas, mesmo que não sejam amigos do bairro. Aquele cara legal que você joga bola, aquele cara legal que você bate papo, aquele cara legal que você toma chopp ou come churrasco, mas sim aquele que está comprometido com os temas que para você são realmente importantes e que você veja competência nele para desenvolver aquilo, para desdobrar aquilo. Senão ele vai passar 4 anos lá sem nada fazer, ou pior, o nada fazer já é um problema. Ou pior, sugerir propostas que não têm pé nem cabeça. Então, será que a gente consegue fazer uma pauta o mais simples possível? Se puder chegar em 3 itens, ótimo. Se não, em 4 ou 5 itens, que até que a gente possa desdobrar um desses itens, desdobrar um pouquinho, desdobrar um pouquinho, desdobrar um pouquinho, para que as pessoas saibam o que eu tenho que pedir. Talvez esse seja um resultado do G20 que nós possamos, como sociedade, tangibilizar para os 4 anos. É aí quando chegar lá nos Estados Unidos, falar assim, puxa, olha só, passei uma gestão de prefeitura, uma gestão política
com um resultado prático. América, se você começar agora, você chega aqui aonde a gente chegou, talvez com um pouco mais além, por conta da liderança e da pujança que tem a América, mas nós temos que dar esse exemplo, né, Paulo? Bom, eu, se me permite, voltava aqui ao princípio para não ficar esquecido. Nós, o movimento que estamos fazendo lá na Europa, vou repetir aquela mensagem que é forte, é as cidades fazerem um contrato climático para a cidade. E o contrato climático para a cidade é rigorosamente o mecanismo que no fundo dá concretização à sua excelente ideia. O que é que ele faz? Ele diz, quantifica onde é que estamos, depois diz quais são as iniciativas que se vão tomar, muito concretas, por exemplo, na mobilidade, nos edifícios, na energia, nos resíduos, concreta. E diz quanto é que vamos com isto poupar, quanto é que vamos gastar, e portanto estávamos aqui e vamos chegar ali. Tudo isto quantificado. E assim o cidadão pode monitorizar, pode avaliar e, no fim, pode julgar. E eu acho que este é, de facto, um movimento importante e era esta mensagem que temos trabalhado aqui no Rio com colegas e com pessoas que são influentes como o Paulo Protásio e que seria interessantíssimo realmente que pudéssemos, no fundo, avançar todos juntos nesta dimensão num Brasil que é centralíssimo. Eu não tenho sobre isto nenhuma dúvida, o Brasil é centralíssimo em tudo. Na verdade, também pela questão energética, pela questão dos recursos, pela questão da política. Enfim, há aqui muito para fazer, mas realmente eu acho que esta ideia de ter contratos climáticos, no fundo, com o cidadão, quantificados e com objetivos, são uma coisa muito importante e muito diferenciadora. Considerações finais, porque o papo está excelente, a gente podia passar aqui mais um bom par de horas, mas vamos para as considerações finais para dar o gostinho do Quero Mais e podermos continuar conversando sobre esse tema. A minha única consideração é que o meu amigo Serrão volte para Lisboa com uma missão de realmente transferir para nós de volta essa bola cheia dentro daquilo que seria realmente uma volta ao plano sábio. Eu não sei se você chegou a ver o William Pitt, era o primeiro-ministro da Inglaterra, um jovem, para justificar a vinda da coroa para o Brasil, ele precisava colocar a Marinha Britânica ao seu lado e fazer com que houvesse uma grande mobilização nessa transferência, que era gigante, era extraordinária. E o discurso dele para justificar esse investimento e essa decisão foi anunciar o plano sábio, the Sage Plan, ou seja, o que a Inglaterra estava construindo com Portugal era um plano sábio. Eu acho que está na hora do segundo plano sábio, ou seja, nós construímos com Portugal esse novo mundo que a gente está querendo desenhar a partir desses momentos. Eu acho que seria uma grande tarefa para o meu amigo Xará, deu Paulo de volta à sua terra. Legal. Eu, professor. No final, só posso dar um abraço a essa ideia e dar um abraço ao Brasil. E, de facto, o que nós precisamos mesmo neste mundo tão complicado é de um plano sábio. Seja ele em que dimensão for, mas precisamos muito de ser sábios, porque, de facto, temos que vencer esta revolução em que estamos empenhados, porque, senão, mais uma vez, o custo é muito grande. É demasiado grande para todos nós. Portanto, um grande abraço para esse plano sábio e um grande abraço para todos vós e muitos parabéns por esta realização. Obrigado, professor. Muito obrigado por ter aqui compartilhado conosco um pouco do que o senhor tem feito, um pouco do que está acontecendo e por deixar a sua marquinha aqui extremamente importante para a gente, que é a construção desse plano sábio para que o cidadão, daqui a pouquinho, consiga olhar e identificar quem serão esses representantes, né? E para você que está assistindo a gente no podcast do RJ+, venha, participe, faz o seu questionamento, nós vamos responder e venha participar desse grupo que vai fazer a transformação. Somos poucos, mas somos muito comprometidos. E com você a coisa ganha uma outra expressão, uma outra importância e o resultado será muito melhor.
vai lá, clica no sininho, se inscreve no canal do RJ+, venha participar conosco. Muito obrigado.